2014 começou com um objetivo: a aprovação do Plano Nacional de Educação, o PNE. Depois de quase 4 anos de tramitação, audiências públicas, manifestações, discussões e muita mobilização da sociedade civil, o PNE foi aprovado sem vetos presidenciais. É a Lei 13.005 de 2014. De acordo com ela, os municípios têm 1 ano para elaborar, reelaborar ou revisar o Plano Municipal de Educação. Uma das ações mais importantes de 2014 foi a aprovação do Plano Nacional de Educação e para a Undime, a satisfação é que ele veio sem veto, o que impacta diretamente as ações dos gestores. Agora, em contrapartida, nós temos 1 ano para dar conta dos planos municipais de educação. Um desafio que a Undime quer colaborar com os gestores, a SASE também tem essa intenção e tem feito um trabalho muito importante e, sobretudo, o regime de colaboração. Nós temos que ter agora planos municipais e estaduais muito alinhados para dar conta de todos os desafios do PNE. A partir do tema o Plano Nacional de Educação, na articulação do Sistema Nacional de Educação, cerca de 4.000 pessoas participaram da 2ª edição da CONAE, a Conferência Nacional de Educação. O evento aconteceu em Brasília e reuniu educadores, gestores, pais e estudantes. A Undime e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação contaram com mais de 150 delegados para defender as emendas de interesse. Todas elas foram aprovadas. A CONAE marca um divisor de águas dentro do ano de 2014 e dentro de todo esse processo do PNE. Tanto a Undime como a campanha estiveram presentes com uma parcela grande de delegados e delegados articulados. O mais importante nesse processo era saber o que defender, como defender para atingir o objetivo proposto. Tudo aquilo que a Undime defendia, todas as metas, todas as questões que foram apresentadas, nós conseguimos, e isso era muito importante, conseguir e justificar para a sociedade em geral por que das posições da Undime, em relação à inclusão, em relação ao financiamento, em relação ao papel de cada um dos entes federados. A CONAE traz essa discussão e principalmente mobiliza as pessoas em torno de questões importantes, como foi o financiamento. Acho que de todo esse processo, a questão do financiamento, os 10% do PIB, os royalties, que agora dependem de regulamentação, foram evidenciados e foram colocados na pauta da discussão da educação. Em outubro, a presidenta Dilma Rousseff foi reeleita. Ainda no 2º turno do período eleitoral, a Undime encaminhou uma carta aos candidatos à presidência da República. O documento defendia a educação como um direito e como fator relevante para o desenvolvimento do país. Em 2014 foi marcado também por eleições, além da Copa do Mundo, as eleições, e a Undime se posiciona questionando os 2 principais candidatos, aqueles que foram para o 2º turno, a Dilma Rousseff e Aécio Neves, questionando quais seriam as posições caso cada um deles fosse eleito. Então, obtivemos as respostas, mais da candidata reeleita, a presidenta Dilma, e esperamos que ela cumpra todos esses compromissos para garantir educação pública de qualidade para todos. O mais importante hoje no Brasil e no próprio plano de governo que ela apresentou diz respeito à equidade. Esse é o grande desafio dos municípios, dos estados e do Brasil em geral. Garantir educação pública de qualidade para todos e em todos os lugares. Entre os meses de agosto e setembro, a Undime promoveu o ciclo de seminário nos estados. O tema, a melhoria da gestão municipal para cumprir o direito à educação, foram 51 seminários. O objetivo foi reunir a comunidade educacional para debater, entre outros assuntos, Plano Municipal de Educação, Plano de Carreira dos Profissionais de Educação, Programas e Políticas Educacionais do Ministério da Educação, do INEP e do FNDE. Além disso, foram abordados programas de instituições parceiras como o Convívio Educação, o Fora da Escola Não Pode, a iniciativa De Olho nos Planos, entre outros. Para organizar o ciclo, em julho, a Undime realizou um encontro de planejamento. 120 pessoas participaram. O 2014 marca também um diferencial na forma de atuação da Undime. Além do Fórum Nacional, além dos fóruns de cada uma das seccionais, nós optamos, através do financiamento do Ministério da Educação, do FNDE, por o que nós chamamos de ciclo de seminários.
Foram inúmeros, em alguns estados mais de 2, em outros estados apenas 1, mas mobilizando aqueles secretários que porventura não conseguiram ir ao fórum ou aqueles que gostariam de aprofundar os seus conhecimentos. Foi muito importante, né? Tanto é que o Conselho Nacional de Representantes referenda a continuidade do ciclo de seminários, ele apontou caminhos importantes para o Plano Municipal de Educação, a questão de carreira, os financiamentos, mas, sobretudo, aprofundamos a discussão e o uso do Conviva, que hoje é o carro-chefe dentro da Undime, né, no que diz respeito à formação dos secretários de educação. Cada vez mais essa formação e a informação precisa chegar para cada um deles, né, para que ele possa, ao mesmo tempo, articular as políticas em nível federal e também consegue organizar o seu dia a dia, o seu planejamento de trabalho dentro do município. Então, o Conviva vem se consolidando como uma ferramenta muito importante nesse processo. E o ciclo de seminários vai continuar em 2015. Em maio, a Undime realizou o 6º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação em Florianópolis, Santa Catarina. Ao todo, foram 1.035 participantes de 854 municípios. O tema em debate ao longo dos 4 dias de evento foi o fortalecimento da gestão das políticas públicas educacionais para garantir o direito à educação. Em 2014, a Undime resolveu inovar e testar o formato de oficinas durante o fórum. Foram 20 oficinas divididas em 2 dias. Os temas estavam associados às áreas de gestão do Conviva Educação. Uma mudança definida até pela diretoria da Undime para 2014 era a estratégia e o formato do fórum. Nós queríamos, ao mesmo tempo, conciliar palestras importantes, discussões importantes, mas, sobretudo, a prática do gestor no seu dia a dia. E, através do Conviva, a gente tem essa proposta e consolidou essa proposta no fórum, amplamente aprovado. Quando nós terminamos o fórum, as avaliações demonstraram que esse foi um bom caminho. Tivemos, em alguns momentos, 800 pessoas usando a internet ao mesmo tempo, um grande desafio. Mas, sobretudo, um desafio que deu resultado. Então, para o próximo fórum, em 2015, esse formato deve acontecer novamente, com pequenas alterações, mas garantindo, então, o uso do Conviva e, principalmente, a prática dessa discussão aliada a uma ferramenta para ajudar o dirigente no seu dia a dia. Em outubro, a Undime realizou a reunião do Conselho Nacional de Representantes. Na ocasião, os participantes avaliaram o ciclo de seminários, definiram estratégias de articulação para a CONAI e conversaram sobre as ações da Undime para 2015. Na mesma data, a Undime realizou o seminário Base Nacional Comum em Debate, Desafios, Perspectivas e Expectativas, com a presença de convidados e instituições educacionais. O objetivo foi proporcionar o conhecimento e o debate de políticas curriculares de outros países, além de conhecer o posicionamento de entidades acadêmicas, gestores, trabalhadores educacionais, conselhos, institutos, fundações e organizações internacionais. O evento aconteceu em Brasília e reuniu cerca de 150 pessoas. Uma das ações mais importantes que eu pessoalmente e a diretoria da Undime precisava colocar na pauta dos dirigentes era a Base Nacional Comum. Para isso, nós já tínhamos uma reunião do Conselho Nacional de Representantes, para avaliar o ano, o fórum, o ciclo de seminários, a continuidade ou não desse formato, e ousamos chamar as instituições. Mesmo aquelas que nós não havíamos chamado, pediram para participar desse processo de discussão, e acho que a Undime cumpriu um papel importantíssimo e fundamental, dar voz a todos os envolvidos nesse processo, seja a academia, as fundações empresariais, a sociedade civil e, a partir dessa discussão da Base Nacional Comum, a Undime tira uma posição de que é importante que a gente tenha um currículo para colaborar nesse processo de formação dos professores, nessa mudança de paradigma, deixar de ser o livro didático o grande currículo e passar a discutir um currículo nacional que atenda às necessidades e respeite as diferenças regionais. Foi também em outubro que a Undime completou 28 anos. A data foi comemorada durante a reunião do Conselho.
Todos receberam uma camisa com a estampa Undime 28 anos pelo direito à educação pública de qualidade. Para celebrar, bolo e muitas fotos. Em novembro, a campanha nacional pelo direito à educação comemorou 15 anos. A campanha agrega mais de 200 entidades em todo o país na luta pelo direito à educação pública gratuita e de qualidade. A Undime integra a campanha desde a sua criação em 1999 e o comitê diretivo desde 2001. Em 2014, a Undime realizou 2 pesquisas e contribuiu com outras 2. Em julho, a Undime realizou uma pesquisa para colher informações dos dirigentes municipais de educação sobre a agenda dos 100 primeiros dias e o caderno de orientações. Os materiais com orientações sobre a gestão municipal foram encaminhados no início de 2013. 547 municípios responderam à pesquisa. Em agosto, a Undime realizou uma pesquisa com o intuito de verificar como as redes têm se portado diante da determinação a respeito da data de ingresso na pré-escola e no ensino fundamental. 1.311 municípios responderam à pesquisa. Nós continuamos consolidando uma forma de trabalho que é ouvir os dirigentes, através de pesquisas, até para poder articular ações que encaminhem para resultados que colaborem com a vivência deles lá no dia a dia. Então, esse ano a gente trabalhou com 2 pesquisas e as 2 trouxeram recursos e importantes informações para a gente dar continuidade nesse trabalho. Agora, no final do ano, nós tivemos a grata surpresa de uma resposta do STJ em relação ao corte etário, que era uma dificuldade pelo Brasil todo, alguns estados como Paraná, como Mato Grosso do Sul, com dificuldades específicas de organização da rede, e por unanimidade o STJ defende que as crianças devem ter 6 anos ou mais para a entrada no ensino fundamental. Isso era muito importante. Isso colabora na organização das redes, sobretudo na entrada das crianças na educação infantil, porque a questão não está isolada só no ensino fundamental, Toda a entrada, desde a creche, precisa ser organizada. Então, nós pesquisamos, nós ouvimos especialistas, nós ouvimos os dirigentes, e é isso que a Undime tem que fazer, tomar as decisões e tomar posições e defender. E nós fizemos isso, e agora em fevereiro a gente aguarda a decisão do Supremo também em relação ao corte etário. Em 2015, os desafios se renovam. Entre eles estão a regulamentação da Lei dos Royalties e a regulamentação do PNE, que inclui instituir o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e o Sistema Nacional de Educação, implementar a gestão democrática da educação pública em cada sistema de ensino, definir e implementar o custo aluno-qualidade e o custo aluno-qualidade inicial e regulamentar a Lei de Responsabilidade Educacional. Os desafios de 2015 e dos próximos anos já estão colocados. A regulamentação do Plano Nacional de Educação, a regulamentação dos royalties, mas, sobretudo, o CAC e o CAC inicial. Por que isso é muito importante? Primeiro, porque ele vai balizar os investimentos. Na medida em que a gente consegue regulamentar, nós vamos conseguir determinar quais os recursos necessários para garantir uma educação de qualidade, bem diferente do que o Brasil vive hoje. 2015, ano de eleição, na Undime, então que a gente possa mobilizar o maior número de dirigentes para essa entidade continuar sendo plural, isso é muito importante, e que a gente faça de 2015 o primeiro aí de muitos anos na implementação do PNE e na discussão de políticas consolidadas de investimento na educação. Em 2015, as seccionais da Undime realizam os fóruns. O objetivo é eleger as diretorias, os membros do Conselho Nacional de Representantes e os delegados para o colégio eleitoral nos 26 estados. Tudo isso de forma a se prepararem para o Fórum Nacional da Undime. O evento está previsto para ser realizado em maio. Na ocasião, será eleita a diretoria executiva e o Conselho Fiscal para o biênio 2015-2017. Em 2015, as seccionais todas estão já se organizando para as eleições dos fóruns estaduais, as novas diretorias, novos gestores vão assumir, antigos gestores já parceiros da Undime devem continuar, e isso é importante, que as pessoas se mobilizem para a entidade continuar forte, e isso é importante para garantir que a Undime tenha presença e destaque nas questões que dizem respeito à educação. E eu já queria aproveitar e convidar as pessoas em maio, na última semana de maio, para o fórum, que deve ser na Bahia,
O número de dirigentes deve aumentar, a gente deve estar agora chegando em perto de 2.000 dirigentes participando do fórum, então todos estão convidados. E aproveitar para desejar Feliz Natal e um feliz 2015 com muita educação pública de qualidade para todas as crianças.